A paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs alunos da Escola Dominical, no próximo domingo estudaremos a 6ª lição do 2º trimestre da EBD, intitulada O Nascimento de Isaque. Nesta lição apresentaremos o cumprimento da promessa divina quanto ao filho da promessa, ao mesmo tempo em que evidenciaremos as consequências duradouras da impaciência anteriormente demonstrada por Sara e Abraão. Esta lição revela tanto a fidelidade de Deus em cumprir sua palavra, quanto os conflitos gerados por decisões humanas equivocadas, mostrando que a graça divina não elimina totalmente os efeitos das escolhas passadas. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados, vamos em frente? No primeiro tópico, as consequências da impaciência de Sara, iniciaremos com o cumprimento da promessa. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Gênesis 21, 1-2. O nascimento de Isaque confirma que Deus é fiel ao que promete e age no tempo exato por ele estabelecido. O nome do menino também é significativo. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, Isaque. Gênesis 21, 3, que significa riso, lembrando tanto o riso de incredulidade, quanto o riso de alegria pelo cumprimento da promessa. Entretanto, a alegria do nascimento não elimina os conflitos existentes. O texto registra: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Gênesis 21, 9. Ressaltamos que essa zombaria representa a tensão entre o filho da promessa e o filho da carne, simbolizando as consequências da tentativa humana de ajudar Deus no passado. Diante disso, Sara exige uma atitude radical. Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Gênesis 21, 10. Observamos que essa exigência, embora dura, está alinhada com o propósito divino de preservar a linhagem da promessa. Ainda assim, revela como decisões passadas geram situações difíceis que exigem medidas dolorosas. No segundo tópico, Abraão tem que tomar uma atitude. Destacaremos o conflito interno do patriarca. O texto afirma: E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Gênesis 21, 11. Abraão demonstra afeto por Ismael, o que torna a situação emocionalmente complexa. Enfatizaremos que a fé não elimina os dilemas humanos, mas orienta a forma de enfrentá-los. Deus, então, intervém para orientar Abraão. Não pareça isso mal aos teus olhos. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Gênesis 21, 12. Essa declaração reafirma que Isaque é o herdeiro da promessa, estabelecendo claramente a distinção entre os dois filhos. Ao mesmo tempo, Deus demonstra cuidado com Ismael. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Gênesis 21, 13. Ressaltamos que o desmame de Isaque, Gênesis 21, 8, marca um momento de celebração, mas também de definição. A zombaria de Ismael nesse contexto intensifica o conflito, exigindo uma decisão firme. Abraão, apesar da tristeza, precisa agir em obediência à direção divina, demonstrando que a fé envolve, por vezes, escolhas difíceis e dolorosas. No terceiro tópico, Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Descreveremos a separação como consequência inevitável. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, e despediu-a. Gênesis 21, 14. Observe que essa atitude revela obediência, ainda que acompanhada de sofrimento. No deserto de Berseba, a situação se torna crítica, e consumiu-se a água do odre. Então lançou o menino debaixo de uma das árvores. Gênesis 21, 15. Agar, desesperada, afasta-se. Não veja eu morrer o menino. Gênesis 21, 16. Destacamos que esse momento revela a fragilidade humana diante das consequências das decisões passadas. Contudo, a intervenção divina novamente se manifesta. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. Gênesis 21, 17. Deus reafirma sua promessa. Levanta-te, ergue o menino, porque dele farei uma grande nação. Gênesis 21, 18. Em seguida, Deus providencia a solução.
E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Gênesis 21:19. Ressaltamos que Deus não abandona aqueles que estão envolvidos nos desdobramentos das ações humanas, demonstrando cuidado e fidelidade. Por fim, evidenciamos que o nascimento de Isaque confirma a fidelidade de Deus, mas também traz à tona as consequências da impaciência anterior. A história revela que decisões fora do tempo de Deus podem gerar conflitos duradouros, exigindo intervenções difíceis. Concluímos mostrando que Deus permanece soberano e misericordioso, cuidando tanto do filho da promessa, quanto daquele que nasceu fora do plano inicial. A fé de Abraão é novamente provada, exigindo obediência mesmo em meio à dor. Assim, o capítulo ensina que confiar em Deus implica esperar pelo seu tempo, aceitar suas direções e reconhecer que Ele é fiel para cumprir suas promessas, ao mesmo tempo em que cuida de todos os envolvidos em sua história redentora. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa sexta lição do segundo trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, assistir, compartilhar e se inscrever para ser avisado todas as vezes que lançarmos um novo vídeo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.